Olá, queridos! Eu sou Francisca Beatriz e com muita alegria nós temos hoje aqui no canal mais um episódio do FB e Amigos com o mineiro. Só que eu sou mineiro que vai aparecer por aqui? Não, teremos também carioca, capixaba, gaúcho, nordestino, paulista. E hoje nós temos Jackson Marques, uma pessoa que conhecemos há muito tempo, um colega ministerial, um amigo e uma pessoa que nós temos grande honra de estar recebendo aqui na nossa residência mais uma vez em Pancas. E vamos conversar um pouquinho para falar sobre ministério, política, meu Deus, futebol. Oh. Será que podemos? Mas diga aí, Jackson, cumprimenta os nossos irmãos em Cristo. Meus irmãos, a paz seja com todos, Deus abençoe vocês, é um prazer estar aqui no canal, beijo no seu coração. Isso aí, Jackson. Gente, a primeira vez que eu conheci o Jackson, deixa eu só relatar rapidinho, só para ele trazer a memória, foi na convenção, nossa convenção da Comadivardo. Nós estávamos em Timóteo, né, templo sede lá, bem conhecido, né, pastor Adão, pastor presidente. E houve uma conversa de que o preletor não iria. Você lembra disso? Mais ou menos. Vai escorrendo. De repente, nós estávamos sentados no coral. Sim, e nós perguntamos, gente, cadê o pregador da noite? Cadê o pregador da noite? Aí uma irmã me disse, aquele ali que está sentado do lado, as pernas dele nem encostavam no chão. Nem encostava no chão. Daqui a pouco levanta o Jackson com aquela biblinha desse tamanhozinho. Que alegria. E Deus usou, Deus bradou e foi tremendo. Depois Jackson teve aqui num congresso de adolescentes também. Ele não seria o preletor. Ele veio com o pastor Ronaldo de Aimorés. E foi tremendo. E de lá pra cá a gente sempre tem se encontrado. Ele vem aqui. Diga aí, Jackson, qual é o segredo para ser tão abençoado, usado por Deus? Facilidade na palavra, eloquência. Vez ou outras, os jovens te cumprimentam. Eita! Acaba sendo uma marca registrada. É verdade. Como que tudo isso aconteceu? A Francisca, vou chamar ela de Bia, para chamar de Bia, né? A pergunta da Bia é interessante, porque as pessoas às vezes me perguntam como é essa questão de detalhes, minuciosos e tal. E essa questão de você ser usado, eu acho que é a questão da entrega. O nível da entrega revela o tamanho do seu conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais entrega. As pessoas às vezes confundem, por exemplo, João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. E às vezes a pessoa está querendo preparar 6 meses para pregar 30 anos. Então o nível da sua preparação tem tudo a ver com a sua apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. E aí a questão também das informações, da sua humildade concernente a aprender. Porque eu não posso ensinar às pessoas aquilo que eu não aprendi. Então a vida é uma escola, de repente vai ser um momento em que Deus vai me colocar na mesa com pessoas melhores, com pessoas mais experientes para eu aprender a absorver e depois eu distribuir para as pessoas que vão me ouvir. Então que essa entrega vai revelar o nível do seu conteúdo. Sentar para ouvir as pessoas também foi algo que aconteceu na sua vida? Você tem esse hábito de ouvir outras pessoas? Assim, eu poderia citar uma série de nomes de pessoas assim que quando tem conferência em Belo Horizonte eu pago para sentar. Eu pago assim para ir lá ouvi-los. De repente eu estou pregando em um lugar e aí eu tenho que voltar para casa e é um dia de folga, tipo na segunda-feira. E aí tem alguém que eu admiro muito, por exemplo, Luiz Hermínio, várias vezes em Brasília. E eu tinha que ir embora um dia depois e ele estava no mesmo dia, eu estava livre. Então eu saio correndo para receber isso, porque eu entendo que vai ter coisa que Deus vai dar para a Bia que Ele não vai dar para mim. Entende? Então existe coisa que Deus está colocando no coração dela, que quando ela transmite para mim há um alinhamento. Então a evolução começa de acordo com aquilo que eu recebo. E eu vejo isso não só como questão de habilidade, mas como questão de humildade. Não sei se você concorda comigo. Sim. Você precisa ser mais humilde, porque às vezes a pessoa pode estar sentada ali, mas só para preencher um lugar. Ele não está ali de coração para receber o que você está falando. Ele não está ali para absorver o que Deus está te dando. Ele está ali para somar. Mas quando existe uma certa humildade mesmo, o seu coração é ministrado por aquele palestrante. Então essa questão de sentar para ouvir, por quê? Porque eu não posso falar aos homens aquilo que Deus não falou no meu coração. Você não terá nada para falar a alguém se antes Deus falar a você. Então aquilo que você recebe no secreto é que você vai expor publicamente.
Então tem coisas que Deus vai dar certo tipo de pessoa que você vai ter que sentar para ouvi-los para depois falar para alguém. O Jackson tem uma didática, você sabe que eu sou do magistério, né? Sim. Fiz magistério, minha área da educação, psicopedagoga. E a primeira vez que você ministrou, que eu te vi assim, não lá na convenção, né? Mas aqui em Pancas, Sim. Eu observei que você gosta de trazer a igreja para a mensagem. Sim, sim. E que muitas vezes você tem em sua mente uma frase, mas que você para pela metade para a igreja vir com você. Verdade. Você projetou essa estratégia, foi algo... Não, eu vou fazer desta forma, ou veio com o aperfeiçoamento, com a prática? Sim. Qual foi a estratégia que será que você pode revelar para os nossos irmãos que estão iniciando aí esse chamado ministerial? Uau, uma das melhores perguntas que eu já ouvi. Sério, é incrível. Eu percebi que às vezes quando eu começava a pregar, quando eu era bem novo, as pessoas não davam muita ideia, por eu ser muito novo. Então quando eu começava a falar, eu percebi que as pessoas não estavam nem aí, eu tipo dava uma pausa. E essa pausa, quando você dá, querendo ou não, quem está conversando para, porque você atrai atenção. E aí isso surgiu do nada, e eu começava a falar, e até um dia eu cheguei no lugar e eu vi um pessoal falando assim, esse pregador acho que é meio preguiçoso, que ele não termina a frase. Só que aí depois os professores, eu fui chegando nos lugares e fui falando, você não tem noção do quanto isso é importante para quem dá aula. Porque você não atrai o corpo da pessoa, você atrai a mente da pessoa, a atenção da pessoa. Então assim, fluiu, nasceu do nada, eu não projetei, simplesmente aconteceu. E tem hora que eu estou conversando do nada. Então, de repente a frase vai e continua. Fluiu mesmo, assim, é uma coisa diferente mesmo. Deixa fluir, É. Deixa fluir. Glória a Deus por isso. Mais uma perguntinha, agora vamos lá para o âmbito político. Uau. O que você me diz do governo Bolsonaro? O que você entende sobre essa questão das eleições americanas? Eu tenho visto muitas pessoas comentarem sobre a volta de Cristo, sobre aquilo que está para acontecer e que é um propósito, e a questão de Jerusalém, de Israel. Como que você resume tudo isso e dá uma palavra assim para os nossos irmãos a respeito de política, né? O cristão, na verdade, e todo esse contexto político que estamos vivendo? Ô Bia, assim, na verdade, o Bolsonaro, assim, ele é um clamor da justiça do Brasil, não estou falando nem da igreja. O Brasil clamava por um homem de justiça, né? Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, não é o crente, quando o justo governa, o povo se alegra. Então, eu acredito que esses são dias em que Deus está levantando e estabelecendo homens justos, porque aonde a justiça reina, os impérios são destruídos. Então, assim, o Bolsonaro é um clamor, a gente ora a Deus para que Deus continue guardando ele, para que ele venha cumprir esse propósito, que é um chamado que Deus está dando a ele. As pessoas acham que Deus está dando uma missão para nós. Deus nos está nos dando, entregando uma missão. Então, e outra coisa concernente tanto à eleição americana quanto ao Bolsonaro, ao contexto político, tudo está encaminhando para o portal do anticristo. Não adianta você pedir a Deus para que Deus levante um presidente evangélico, porque existem coisas que estão na rota da escatologia, não tem como fugir, entende? E não sei se foi fraude ou não foi, as investigações estão acontecendo sobre a questão americana, mas eu entendo que às vezes Deus permite certas coisas acontecer para tirar a igreja do ninho de conforto. Eu não posso ser um tipo de igreja como a rainha Vasti, que faz festas para si mesma. Essa pandemia, quando veio, ela veio para nos tirar da nossa zona de conforto. Deus virou o nosso ninho de cabeça para baixo. Está na hora de vocês usar as asas ao invés de usar os pés. Deus não chamou a gente para andar pelo pé, Deus nos chamou para andar pela fé. O justo vive pela fé. Então, assim, eu creio também que haverá um renovo, um sacudir de Deus na igreja americana. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quer nos tirar e nos despertar, Ele sempre tem que usar algo para nos tirar da nossa zona de conforto. Então, quando as coisas ficam desconfortáveis, é Deus nos tirando da nossa zona de conforto. Eu creio nisso aí. E sobre essa questão, o âmbito geral político, Deus vai levantar pessoas que vão falar do reino em lugares que a religião nunca falou antes. Quando Jonas foi levado a Nínive, ele não queria ir, porque era uma missão que Deus deu para ele. Missão você não escolhe. Talvez quem alguém nos assistir, ele sabe que chamado não é quando você ouve, chamado é quando você atende. Não adianta bater no seu portão se você não atender.
E aí Jonas vai para dentro do navio, ele compra a passagem, Deus manda uma tempestade não para acordar Jonas, mas Deus manda uma tempestade para sacudir o barco. E o barco sendo sacudido, Jonas ia ser despertado. Então às vezes Deus vai sacudir certas estruturas que nos movem, exatamente para nos tirar do nosso sono. Até que fizeram o sorteio, deu o nome de Jonas, e aí foi lançado ao mar. E é engraçado que ele foi parar dentro do ventre do peixe. Eu li isso várias vezes. Ele não foi parar no estômago, foi parar no ventre. Qual a diferença do estômago para o ventre? Porque o estômago fala daquilo que você come, e o ventre fala daquilo que você gera. Então esses dizem que Deus está permitindo certas coisas acontecer para gerar uma nova levita, um novo pregador, um novo membro, um novo líder. Não sei onde você está nos assistindo, mas que essa palavra venha de encontro. Que Deus venha restaurar sua saúde, restaurar sua vida, e que você venha viver dias novos e vida nova nesses dias em que Deus está nos permitindo. Uma lição que você tirou em 2020? Aprender, escola. Uma escola. O que você espera para 2021? Eu acredito que o ano de 2021 vai ser um ano em que nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos em 2020. A escola faz você sentar para aprender. E o 2021 está sendo quando você pega o canudo e sai para o campo do trabalho para botar em prática aquilo que você aprendeu. Outrora nós estávamos tão distantes que essa pandemia veio para nos aproximar. Fazer as famílias sentar na mesa, fazer a gente partir o pão de verdade, a entender, olhar um nos olhos dos outros. Na verdade, essa pandemia veio para revelar de fato os nossos corações. Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas se afastou, muitas pessoas se aproximaram. As pessoas dizem, não, mas a máscara está tampando o meu sorriso. Ela pode tampar o seu sorriso, mas ela não vai te impedir de ser feliz. Tá. Glória a Deus por essa palavra. Eu costumo dizer que 2020 nos fez voltar a alguns princípios, sabe? Uau, sim. O culto doméstico, a cultuar em família. Uau. E para a glória de Deus, aqui em casa a gente sempre teve esse hábito. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais que me ensinaram isso, que a gente trouxe isso para o nosso lar. É um hábito que temos, mas muitas famílias pararam. Como não podia congregar, Uau. então vamos Uau. fazer o culto em casa. E foi isso que aconteceu. E eu glorifico a Deus pelo ano de 2020. Essa questão que você está falando sobre o devocional, que, né, até falar que eu admiro tanto como você é tão frequente no devocional, que acompanha ela em rede social, então eu vejo sempre os stories, ela lendo o livro e tal. Essa questão da atualização, a igreja brasileira ainda não entendeu o que é devocional. Por isso que muitas pessoas pararam de ir no culto, por quê? Porque eles acharam que não tendo culto nas igrejas, então eu estou de férias. E aí a questão do relacionamento e do culto. Porque culto, para você cultuar, você precisa ir no lugar onde é o culto. Agora o relacionamento não. Não depende do lugar, depende de você. Você entra pode no teu quarto. Fecha a porta. E é isso daí, né? E eu glorifico a Deus também pela vida do Jackson estar aqui. E para encerrar, porque a gente não tem ainda um programa de televisão, Olha! eu quero pedir que você deixe uma mensagem especial para famílias. E a tia Keila esteve aqui no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta aí, por gentileza, nos vídeos, aqui nas minhas playlists. E veja, FB e Amigos com a tia Keila, ela também deixou uma mensagem para famílias. E eu gostaria que você fizesse isso agora, para estarmos encerrando esse momento. Não, a mensagem que eu deixo para as famílias é: quando Noé foi construir a arca, os filhos dele teve que ajudar, ele não teve mão de obra. Então esses dizem que Deus está levantando os filhos para realizar o sonho dos pais. O que Deus não fez em Abraão, Deus fez em Isaac. O que Deus não fez em Isaac, ele fez em Jacó. O que Deus não fez em Jacó, ele terminou em José. Então até a quarta geração. Abraão, o homem da fé. Isaac, o homem da promessa. Jacó, o homem da transformação. E José, o homem do governo. Ou seja, o que Deus começou nos pais, ele está concluindo nos filhos. Os filhos é a extensão daquilo que Deus estabeleceu nos pais. Os pais têm sido arco e os filhos têm sido flechas. Eu quero dizer em nome de Jesus que a sua casa seja uma congregação. Que a sua casa seja uma congregação. Que a mesa da sua casa não seja um lugar para você comer, mas seja um altar para você celebrar. Por quê? Porque quando você recebe Cristo na mesa, isso você entendeu o que é alinhamento. A ceia de Jesus foi na mesa. A mesa ela não divide, a mesa nos une. A mesa nos coloca de frente a frente. A mesa não favorece ninguém. Você nunca vai ver uma mesa alta levantando uns e diminuindo outros. A mesa nos iguala. Então que a sua casa, que a sua família seja restaurada nesses dias. Que Deus venha sarar a sua família para que a sua família seja um remédio para a sociedade. Deus não está dando as cidades para a igreja. Deus está entregando as igrejas para a cidade. É um tempo de, se a igreja olhar para a cidade vai começar a olhar para a igreja. Se a sua família olhar para as famílias vão começar a olhar para as famílias e nos vermos como referência. Beijo no seu coração, obrigado.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa Amém. e toda a sua família.